Olá, seja bem-vindo a mais um programa Assim Diz o Senhor, 2 de setembro. Estamos ao vivo aqui, estamos muito felizes que você está aí conosco. Vamos chamar a Deus, vamos convidar a Jesus para estar conosco neste momento, através de uma oração? Você que pode fechar seus olhos, você que pode se manter em reverência agora, neste momento, vamos orar. Querido Jesus, nós te convidamos para estar conosco neste momento, nos lares de todos os teus filhos, aqueles que estão nos assistindo neste momento, aqueles que vão chegar em tempo ainda para esta programação. Que o Senhor possa estar conduzindo tudo, que teu Santo Espírito possa pairar sobre o lar de todos os nossos ouvintes, nossos amigos, nossos telespectadores. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Estamos de volta mais uma vez com o Assim Diz o Senhor. Mais uma vez eu repito, 2 de setembro, já passamos da metade do ano. Agradecemos muito a sua presença aqui. E hoje temos a Deliane Nascimento, que ela sempre nos traz dicas essenciais e muito importantes de saúde. Temos Miriam Clajos, que vai trazer música para nós. E também temos a presença, nosso convidado, o doutor César Vasconcelos de Souza. Agradecemos muito a que ele nos aceitou o convite e vamos começar com música neste momento. Chamo agora a Miriam Clajos, que vai nos trazer esta canção. Dios creador de cuanto existe, te rindo mi adoración. Rey soberano de las naciones, te rindo mi adoración. Cielo y tierra anunciarán tu honra, gloria y majestad por la eternidad. Alzaré mi voz, Dios de amor, qué hermoso ver tu faz, y a tus pies mi corona entregar. El eco repetirá y conmigo alabará el nombre de quien me rescató por la eternidad. Oh Dios misericordioso, te rindo mi adoración. Por tan preciosa redención, recibe mi adoración. Mis labios siempre proclamarán tu honra, gloria y majestad por la eternidad. Alzaré mi voz, Dios de amor, qué hermoso ver tu faz, y a tus pies mi corona entregar. El eco repetirá y conmigo alabará el nombre de quien me rescató por la eternidad. Por la eternidad.
Que música linda, não? Olha só, eu tenho uma surpresa para vocês aqui do meu lado. Hoje nós estamos ao vivo e a coisa tem a honra, o privilégio, a alegria de apresentar a Miriam Clages, que está aqui ao meu lado. Adivinhem, minha querida esposa. Olha, nós temos algumas perguntas a fazer para a Miriam, então, às vezes, eu vou ficar um pouco de lado para vocês. Hoje é uma entrevista especial, ok? Miriam, Hoje está diferente aqui a situação, né? Ele seja, está entrevistando pessoalmente a entrevistada. seja bem-vinda ao nosso estúdio aqui, né? Obrigada, é um Miriam, prazer estar aqui e participar do programa Assim Diz o Senhor, um programa que tem sido abençoado cada semana, e que Deus possa abençoar mais esse programa e a vida de cada um de vocês que estão assistindo. amém. Miriam, com quantos anos você começou a cantar? Ou Nossa. quando você se lembra que você começou a cantar? Então, eu comecei a cantar muito novinha. A minha mãe sempre dirigiu música na igreja e ela sempre me fazia cantar. Então, com 6 anos de idade, ela já me ensinava música, eu tinha que decorar todas as letras das músicas, dos hinos todos, porque eu não sabia ler ainda. Então, eu decorava durante a semana e no sábado a gente cantava na igreja. Então, foi assim meu começo, desde os 6 anos. Maravilha. Como sempre, as histórias dos cantores, dos musicistas, dos instrumentistas, todos vêm ali desde pequeno, né? Miriam, nos conte uma coisa. Por que você cantou espanhol? Então, sempre cantei no Brasil, quando nós estávamos no Brasil, eu sempre cantei em português, nunca havia cantado em espanhol. Mas quando nós fomos para a Espanha, ali na Espanha a gente começou a cantar em espanhol, e as pessoas me pediam muito para ouvir as músicas que eu cantava, né, em casa, se eu tinha essas músicas gravadas, e eu não tinha nada gravado. Então, nós decidimos começar o ministério com espanhol. E, então, nós fizemos o meu primeiro CD, foi feito em espanhol. Por isso que aí a primeira música saiu para vocês em espanhol. Muito bem. Nós sabemos que você realizou um projeto e está em andamento neste momento aqui na Europa. Uhum. Você pode nos contar um pouquinho a respeito disso? Sim. A gente que gosta de música, né, que é envolvido com música, então, cada vez mais a gente quer ver que a música cresça, né? E principalmente aqui na Europa, nós temos uma dificuldade grande do evangelismo aqui na Europa, é muito difícil, e a música também. Não é fácil a gente estar levando mensagem através da música. Então, a ideia foi reunir os cantores aqui da Europa, de vários lugares, de vários países, reunir todos os talentos e fazer um ministério musical, né? Um ministério onde a gente pudesse falar de Jesus através da música. Então, o objetivo nosso da One Way foi criado pensando nessa união dos talentos que nós temos aqui na Europa. Ou seja, o ministério se chama One Way Worshipers Europe. Uhum. E só participam pessoas que cantam em língua portuguesa ou existem outras pessoas de outros idiomas? Ou... Sim, nós temos uma pessoa que é hispana no grupo, e o grupo está crescendo, né? A participação de pessoas, a OneWay sempre vai entrando cantores novos, né? E músicos novos também. Então, né, temos músicos de vários países e cantores também, né? De Espanha, Portugal, a Alemanha, a Suíça, a Holanda, então vários países estão, a França também, estão aí reunidos envolvidos nesse ministério. Miriam, nós agradecemos muito que você aceitou o seu convite para estar aqui comigo. É um prazer. E nós queremos que Deus abençoe muito esse projeto que você está levando adiante. E você tem algum outro ministério, algum outro trabalho que está por vir aí? Tem algum spoiler para nos dar ou não?
Então, a gente está trabalhando, sempre trabalhando com a música, nós pensamos também agora em fazer um trabalho em português, né? Já que eu não tenho trabalho em português, apesar de ser brasileira, agora nós estamos trabalhando num projeto em português que nós, daqui uns meses, vai começar a sair alguma coisinha aí nova. Então, a gente tem vários projetos na música e a gente pede para que Deus dirija todas as coisas para que seja para a honra e glória dele. Muito bem, muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Eu ia perguntar sobre a sua família, sobre seu marido, como é, mas eu deixo para a próxima, ok? Tá bem. Muito obrigado, que Deus abençoe o projeto da One Way e o seu projeto também. Se alguém quiser entrar em contato com você, como que faz? Ou contato, ou então te seguir nas redes sociais, como é que faz? Sim, é bem fácil, bem Sim. fácil. Miriam Clajos, no Instagram e no Facebook, vocês podem me seguir por lá se quiserem e acompanhar, assim, os projetos que a gente está fazendo. Muito obrigado, Miriam, e que Deus abençoe. Obrigada, eu. Um abraço a todos. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu queria lembrar você que a partir deste mês, a qualquer momento, vai começar a Cindy do Senhor Jovem. Nós temos 4 jovens aí preparados, que estão com tudo assim, preparado de jovem para jovem, ok? Vou aqui lembrar vocês que o Nadson Barbosa, Arthur Marco, Vinícius Clágios e Michel Leite estarão aí com os jovens fazendo o Assim diz o Senhor Jovem. Você que é pai, você que é mãe, você que é jovem que está nos assistindo neste momento, não perca esta nova programação que o Assim diz o Senhor vai trazer, porque vai ser espetacular. Neste momento, eu chamo a Deliane Nascimento, nossa consultora de saúde e estilo de vida saudável. Deliane, como você está? Tudo bem? Tudo bem, Walter? Boa tarde a todos os nossos telespectadores aí que estão conosco hoje, mais uma vez. Boa tarde. Deliane, o que você traz para a nossa saúde hoje? Bom, lembrando que nós estamos falando sobre os 8 remédios naturais, ou os 8 remédios de Deus. E nós estamos chegando aí quase na reta final. Nós estamos hoje Verdade. com o assunto da temperança. Temperança. E se você, por um acaso, que está nos assistindo, perdeu alguma das programações anteriores, não se preocupe, você é só ir ali no nosso canal do YouTube, que é Assim diz o Senhor, tracinho, Patrícia Lisboa. Você vai ter todas as programações anteriores e umas dicas que são imperdíveis que a Deliane nos deu, e outros testemunhos também de pastores e convidados que estiveram conosco, impressionantes. Ali você vai saber quanto, Deliane, quando nós falamos sobre a água, quanto que você deve tomar. Não são 8 copos, não são 10 copos, tem uma medida específica ali, né? Assista lá, vai lá no Assim do Senhor, tracinho, Patrícia Lisboa, clica no sininho, faz a sua inscrição no canal e você não vai perder nada disso, nenhuma dica. E outras dicas incríveis ali também, que a Deliane nos trouxe. Deliane, é com você. Então, quando a gente fala em temperança, as pessoas pensam assim, bom, o ar puro, o sol, a água, tudo bem, sejam remédios naturais, mas a temperança, por que temperança é um dos remédios de Deus? Então, hoje a gente vai ver o porquê. Por que ela é importante para a gente ter saúde? E como a gente vem falando nos outros programas, estamos apresentando os 8 remédios dentro de Gênesis. E eu gostaria, então, que a gente lesse agora o capítulo lá de Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17. Você está com a sua Bíblia aí para ler para mim? Estamos sim. Ok, então Gênesis, vamos ler. capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso, encontrar o princípio da temperança em Gênesis, ok? Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muito bem, então a gente vê aqui, na criação, Deus ensinando o princípio da temperança a Adão e Eva. Deus havia dado para eles ali como alimento de todas as árvores do jardim. Mas Deus estava ensinando agora que eles deveriam se abster
de algo que os prejudicaria. E ele disse para Adão e Eva, olha, dessa árvore, desse fruto vocês não vão comer. Nós já vamos entrar aqui no mérito da questão em relação ao fruto, o que tinha no fruto, ou o que simbolizava esse fruto, mas queremos apresentar o princípio da temperança, que é abster-se daquilo que te faz mal, tá certo? Esse é um dos itens dentro do princípio da temperança. Agora, qual é o conceito bíblico de temperança? Quando você pensa em temperança, algumas pessoas pensam em equilíbrio, em moderação, mas qual é o princípio bíblico da temperança? Esse princípio bíblico a gente vai encontrar lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23. Eu vou ler aqui, olha. O apóstolo Paulo, ele apresenta a temperança como sendo um dos frutos do Espírito. Ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Em algumas versões, no lugar de domínio próprio, nós encontramos temperança, a palavra temperança. Então, temperança aqui, no original, ela é de origem grega, essa palavra. No original é a palavra eucrateia que nós encontramos. E essa palavra, ela tem a ver com o governo, kratos tem a ver com o governo, por exemplo, democrático, governo do povo, né, onde o povo ajuda a governar. Então, encrateia seria autodomínio, autogoverno. E isso tem a ver, de acordo aqui com o que a palavra de Deus nos apresenta, isso tem a ver com a questão dos desejos, da realização dos desejos, e também com os nossos sentidos. Se você for pegar esse texto de Gálatas, você vai encontrar aqui, ele enumera várias categorias, né, de pessoas, os idólatras, aquelas pessoas invejosas, as pessoas que se envolvem com feitiçarias, com inimizades, com ciúmes, com bebedices, com glutonarias. Isso tudo tem a ver com desejo, né? Com aquilo que a pessoa deseja e acaba dando rédea solta ao seu desejo. Então, quando ele diz que o fruto do Espírito é o domínio próprio, ele fala que a pessoa precisa ter o autocontrole, o domínio. Ele precisa governar as suas emoções, os seus apetites. Então, algo interessante é que quando você pensa nisso, você tem que pensar em todas as áreas da vida. O domínio próprio, ele envolve tudo, ele envolve a questão física, ele envolve a questão mental, a questão espiritual e também social. Porque até as nossas relações sociais, né, nossas relações interpessoais também são afetadas pelo domínio próprio. Agora, quando você pensa em temperança e você pensa em equilíbrio, talvez você não esteja pensando da forma correta. Porque normalmente a pessoa fala assim, equilíbrio. Tá, mas pensa numa balança. Para ela estar em equilíbrio, ela tem que ter a mesma quantidade de um lado, a mesma quantidade do outro, correto? Para manter o equilíbrio. E quando você pensa, então, em temperança, você não pode pensar em equilíbrio, porque senão teria que ter um pouquinho de coisa ruim e um pouquinho de coisa boa para poder manter o equilíbrio. Então, não tem problema eu usar um pouquinho daquilo que é ruim. Entende? Então, esse exemplo que eu estou falando aqui a respeito do equilíbrio, ele realmente não se encaixa perfeitamente na palavra temperança. Temperança é domínio próprio, ok? E domínio próprio, ele implica em se abster daquilo que é ruim completamente e usar com moderação aquilo que é bom. Esta é a melhor definição para temperança. Certo? Muito interessante. Por exemplo, Walter, numa propaganda de cerveja, depois que passa ali a propaganda, normalmente tem uma legenda. E o que diz naquela legenda? Beba com moderação. Sim. Não é? Eu pergunto para você, Verdade. há um nível seguro para o uso de álcool? Eu bebo com moderação. Há um nível seguro para o uso do álcool? Ou o álcool, em qualquer quantidade, ele vai fazer mal à minha saúde? Entende? Então, não tem como haver moderação no uso do álcool. Assim como não pode haver moderação no uso do fumo, do tabaco, por exemplo.
Porque, da mesma forma, vai estar afetando a saúde da pessoa. Mesmo doses moderadas, vai ser prejudicial para essa pessoa. Então, não tem como ter moderação. Então, aqui nós estamos falando de domínio próprio, estamos falando de abstinência. Então, a temperança, ela envolve a abstinência daquilo que me prejudica. E a gente pode observar isso também em relação ao fumante passivo, por exemplo. Ele não fuma, mas só dele estar num ambiente onde a pessoa fuma, ele já é afetado. O seu corpo físico é afetado. Ele pode, inclusive, ter um problema com câncer, por exemplo, simplesmente porque ele convive com uma pessoa que fuma no mesmo ambiente. Então, aí já mostra que a moderação não serve nesse caso, né? Então, nós estamos falando de abstinência. E abstinência não só de drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, né, o crack, mas de drogas e de hábitos que são socialmente aceitáveis, mas que aumentam o risco de doenças, como os casos que a gente acabou de falar aqui. E a gente não poderia falar de temperança sem falar também a respeito da compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é a dificuldade que uma pessoa tem de exercer o controle sobre um hábito. E estima-se que 1/3 dos brasileiros adultos lutem contra algum tipo de compulsão. Seja compulsão alimentar, seja dificuldade em relação aos vícios, seja também a compulsão sexual, né, e outras. Há uma boa parte da população, tanto do Brasil quanto do mundo, que sofrem de compulsão, não tem controle sobre determinados hábitos. Na compulsão alimentar, por exemplo, a compulsão alimentar ela pode levar a pessoa à obesidade. Ela é responsável pelo alto índice de obesos que nós temos hoje no mundo, a compulsão alimentar. A pessoa come, muitas vezes, para preencher um vazio, e aí entra as questões emocionais envolvidas também com essa compulsão. E, muitas vezes, nem medicamento faz com que essa pessoa diminua a compulsão, né? Toma medicamento aí para ansiedade, para diminuir essa ansiedade por alimentos, e muitas vezes ela não consegue controlar. Na maioria das vezes, essa compulsão, Walter, é por doces. A pessoa tem compulsão por doces, porque o doce, né, ele vai ajudar a produzir substâncias dentro do seu corpo que vão dar prazer. Vai aumentar o nível de dopamina. Então, a pessoa busca o prazer. E aí, então, ela acaba se envolvendo com a compulsão. No caso de fumantes, por exemplo, há uma maior incidência para vários tipos de câncer, úlceras duodenais, estomacais, doenças cardiovasculares, também agravamento no caso da osteoporose. Na bebida alcoólica, há o aumento da pressão sanguínea, aumento do risco de AVC, morte súbita, arritmia, cirrose. Então, essas coisas, elas precisam ser tratadas, né, de tal forma em que a gente pense em abstinência daquilo que é prejudicial. Porque nem sempre a pessoa consegue usar de forma moderada determinadas coisas. E no caso dos vícios, né, dos vícios aí do fumo e do álcool, é totalmente prejudicial o uso dessas substâncias. A resistência à compulsão, ela começa onde? Ela começa no exercício do domínio próprio. Então, se você sofre de compulsão, seja ela de qual tipo for, você precisa começar a trabalhar o domínio próprio. A abstinência daquilo que é prejudicial e o uso moderado daquilo que é bom, porque mesmo aquilo que é bom, ele precisa ser utilizado de forma moderada. Então, Walter, quem não tem domínio próprio, ele come fora de hora, ele belisca todo o tempo, ele não toma água suficiente, ele não é regrado para poder ter o horário para pegar um sol, ele não consegue fazer atividade física, ele não tem disciplina para dormir. Essa pessoa vai ter problemas de relacionamentos, vai ter problemas emocionais e também problemas espirituais, porque tudo aquilo que afeta o nosso corpo também afeta a nossa mente. Então, a temperança ela é um dos remédios que eu costumo dizer assim, que ela é um dos mais difíceis de você colocar em prática. Mas é um dos mais importantes, porque se você tem domínio próprio, você consegue fazer todas as outras coisas e utilizar todos os outros remédios de forma adequada. Certo? Sim.
E o mais interessante, deixa eu te cortar um pouquinho, mas o mais interessante que eu vi é que nós devemos ter atenção que a temperança não é só na alimentação, pelo que você estava Não, dizendo, né? É muito não, em importante todas as isso. áreas da vida. Eu preciso ter Sim, temperança no comer, no beber, é, no trabalho, né? Eu preciso ter temperança nos meus relacionamentos, tudo isso para poder ter uma vida saudável. Porque uma vida saudável, ela engloba várias áreas, não só a questão da alimentação. Então, quando é que começa o treino do domínio próprio? Quando é que ele começa? Na realidade, ele começa lá quando você ainda é bebê, quando a sua mãe coloca limites, né? Quando a mãe coloca limites para a criança no horário do comer, no horário de dormir. E ali ela já está em ensinando a tudo. criança o domínio próprio, a não ficar chorando à toa, não é, Sim, Walter? Não é mesmo? É ali que começa o verdade. treino do domínio próprio. Agora, acontece que talvez você não tenha tido isso na sua infância, esse treino, né, do domínio próprio. E alguma coisa pode ter acontecido lá no seu passado, está bem aqui o doutor César, que hoje está presente para poder falar sobre isso, né? Que algumas coisas que acontecem lá na nossa trajetória de vida acabam por prejudicar, né, a nossa vida, a nossa saúde também, porque mexe com a saúde emocional, mexe também com o nosso corpo. Porque muitas pessoas têm compulsão, não conseguem ter domínio próprio por causa de alguma coisa que as afetou lá no passado. Então, aqui a gente vai dar algumas dicas, né, do que você pode fazer para te ajudar a ter essa temperança, esse domínio próprio na sua vida, a utilizar esse remédio de forma adequada. Primeiro ponto é, se mantenha informado em relação a um estilo de vida saudável. Procure ler sobre saúde, procure se informar sobre saúde, entender mais como funciona o seu corpo, a fisiologia do seu corpo, entender como funciona, né, a alimentação e todos esses remédios naturais que nós temos falado aqui, a questão da água, da luz do sol, do exercício físico, a importância disso tudo. Procure se informar, se orientar, porque o conhecimento ele nos ajuda nas mudanças de atitude. E o bom é que os hábitos, eles podem ser modificados. A gente pode, através da repetição de bons hábitos, deixar hábitos nocivos. Isso é muito bom, essa notícia é muito boa, não Verdade. é? Outra dica é buscar desenvolver habilidades e estratégias para lidar com a falta de controle. Então, você precisa, além de ter conhecimento, desenvolver estratégias para poder ter a temperança ou o domínio próprio. E algo importantíssimo é, além de você ter o conhecimento e de você montar estratégias para você poder vencer maus hábitos, é você agir, é você colocar em prática. Porque não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, você ter as habilidades, saber o que fazer e não fazer. Então, você deve colocar em prática aí aquilo que você acha necessário para que você mude os seus hábitos ruins para hábitos bons. Outra coisa, abandone certo tipo de drogas que são lícitas, mas que diminuem o poder da sua decisão. Dentre elas, vamos falar aqui do café. O café, a cafeína, né, em todas as suas formas, a gente já até falou um pouquinho sobre a cafeína aqui, ela Sim. afeta exatamente o nosso centro de controle, nosso cérebro, e diminui o nosso poder de decisão. Então, se você faz uso de cafeína, elimine qualquer tipo de cafeína, né, de alimento que contenha cafeína, para que você possa ter fortalecida aí a sua vontade, o seu poder de decisão. Outra coisa, evite sobrecarga de trabalho ou de estudo, excesso de cansaço, né? Seja pelo trabalho, seja pelo estudo. Mas também você também não pode exagerar no tempo de lazer e no tempo de descanso, porque você precisa também ter equilíbrio nisso aí. Vai passar agora a vida toda descansando, porque eu não posso me estressar, não posso me cansar, não é? Então, Nessa situação funciona a balança com equilíbrio, né, porque Adeline? até aquilo que é bom tem que ter moderação, tem que ter Limites, equilíbrio, né? certo? Mesmo as práticas saudáveis, como alimentação, atividade física, né? Ela necessita também de temperança. Faça escolhas saudáveis na sua alimentação. Procure se alimentar de forma saudável, menos ingredientes industrializados, né? Com mais alimentação natural. E é interessante, Walter, que tem um texto, eu até procurei o texto, mas Sim, eu não consegui localizar o texto, de Ellen White, aquela escritora norte-americana que nós temos falado aqui, ela escreveu muito sobre sim. saúde. Ela diz que quando nós vencemos o apetite,
nós conseguimos vencer em outras áreas da vida. Assim como Jesus, Isso né? deve Como estar ele no livro venceu, Isso deve estar naquele livro Ciência do Bom Viver. e no livro Temperança também, ali tem esse texto. Eu tentei Sim. procurar, mas eu acabei me dispersando e não consegui encontrar. Mas ela diz que se nós fecharmos a nossa boca, se a gente disser não para o apetite, a gente vai poder dizer não para outras áreas da vida, para outras coisas que são prejudiciais, quando elas se Sim. apresentarem a nós. Isso é muito importante. E outra coisa também exerça o controle das relações interpessoais. A gente tem que ter o controle nas nossas relações, o domínio, né? Então, às vezes a gente tem amizades em que a gente se entrega muito para determinadas amizades e depois a gente acaba tendo problema. Então, a gente precisa ter equilíbrio também nesses relacionamentos. Uma vida intemperante, ela acaba roubando de nós uma vida rica, uma vida saudável, uma vida satisfatória. Por isso, a gente deve procurar tanto a temperança. E eu também procurei no dicionário a palavra temperança. E a palavra temperança no dicionário, ela diz que a temperança, ela domestica os instintos, sublima as paixões, controla os impulsos e apetites. Olha que interessante. A temperança, ela envolve mudança de hábitos. Então, ela precisa de esforço para poder a gente colocar em prática a temperança. Bom, é difícil, mas não é impossível. E a dica de ouro que eu quero dar para vocês nessa tarde, nessa noite aí na Europa, né? A dica de ouro é: a temperança, ela faz parte, como a gente viu aqui em Gálatas, dos frutos do Espírito. Então, se nós não conseguimos controlar nosso apetite, não conseguimos controlar nossas ações, nossos desejos, nossos impulsos, seja eles de que ordem for, a gente pode buscar o auxílio divino. Deus está interessado na nossa saúde. Então, a gente busca o auxílio divino, busca a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa produzir os frutos do Espírito, dentre eles a temperança. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus clientes da consultoria, que quando nós entramos nessa batalha contra o apetite, nós entramos realmente numa guerra, e que a gente precisa de Verdade. força extra. E essa força extra, ela provém de Deus. Essa força recebida por meio da oração, por meio da comunhão diária com o nosso Criador, vai influenciar a nossa capacidade de fazer mudanças, de fazer substituições, de fazer trocas de hábitos. A comunhão com o nosso Criador, ela é fundamental para o princípio da temperança. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui para você. Para que você procure ter essa comunhão com o seu Criador, procure, através da oração, da meditação da Palavra de Deus, força que talvez você não tenha conseguido ainda, para vencer aí os maus hábitos, para mudar os maus hábitos e ter aí uma vida plena e satisfatória. Sim. E se você que está nos assistindo, chegou agora e perdeu essas dicas extraordinárias da Deliane, não se preocupe. Logo após esse vídeo, nós vamos passá-lo para o YouTube, o canal do Assim diz o Senhor, _ Patrícia Lisboa. Vai lá e veja tudo que está lá. Deliane, nós temos uma pergunta aqui, mas o nosso tempo se esgotou neste momento. Então, eu acredito que você vai poder responder aí escrevendo, pode ser? Mas eu vou falar aqui que a Tatiana Guimarães, tudo bem, Tatiana? Ela está perguntando que, se tratando de temperança, se há uma relação amorosa em que um membro seja tabagista e o outro não, e a família seja supostamente contaminada com a fumaça do cigarro, do membro ou dos membros da família, tabagistas, como devemos proceder? Ou afastamos este membro ou tomamos medidas preventivas nesse sentido? Tatiana, com certeza a Deliane vai te responder aí logo em seguida. E, Deliane, se alguém gostaria de saber mais a respeito de como tratar essa questão de saúde, de temperança e de todos os outros temas que nós falamos aqui, como que eles podem te encontrar? Podem fazer consulta com você? Como seria isso? Sim, a gente tem feito consultas online, o nosso WhatsApp está aí embaixo no vídeo, você pode entrar em contato comigo e aí a gente pode conversar um pouquinho, a gente pode marcar uma consulta gratuita, ok? Muito bem. Deliane, muito obrigado pela sua presença em mais um programa Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar e o seu ministério na saúde. E até a próxima quarta-feira. Muito obrigado pelas suas Obrigada. orientações. Muito obrigada, boa tarde para Até a todos. próxima. Beijo grande.
Tchau, tchau. Nós queremos dar um abraço aqui a Cíntia Pelicone, que entrou agora, a Tatiana Guimarães, o Breno, a Luzia Valdete, Simone Falcão, Simone ali da Holanda. Um abraço para toda a família. O nosso amigo que estava aqui, Getúlio Rocha também, e todos os outros que eu não consegui ler agora nesse momento. Mas agora nós vamos chamar o doutor César Vasconcelos. Doutor César Vasconcelos, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo conosco, nesta tarde e noite. Nós não estamos ouvindo, eu acho que o doutor tem que ligar o microfone. Ah, sim. Está Muito ligado agora? bem. Agora está bem. Agora Ok. está bem. Seja bem-vindo. Boa tarde. Tarde. Como o senhor está? Obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite para todos. E um prazer estar aqui com vocês e participar desse projeto tão bonito aí. Doutor César, de onde o senhor está falando neste momento conosco? Eu estou falando aqui num sítiozinho que fica perto da TV Novo Tempo, no estado de São Paulo, no interior. É um sítio que fica entre a cidade de Jacareí e Mogi das Cruzes. E aí Ok. eu fico aqui. Na verdade, eu sou da cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade colonizada por suíços e alemães, né? Porque aí na Alemanha e na Suíça tem Freiburg, né? Friburgo, e eu sou daquela cidade. Mas desde a pandemia eu estou aqui nesse interior de São Paulo, perto da minha filha. Minha filha mora aqui em Jacareí e com meus 2 netinhos e o esposo dela, então eu estou aqui perto deles. Que maravilha, não? Todos perto, assim, uma bênção, né? É mesmo. Doutor, qual é a sua área na medicina específica? Qual é a sua área? Eu sou formado em medicina, a minha especialização é psiquiatria, trabalho com saúde mental. Ok. E quando o doutor nasceu, o senhor já nasceu em um lar cristão ou não? Eu nasci num lar cristão católico, né? Meus pais eram bastante católicos, graças a Deus, fervorosos, né? E meu pai era bastante assíduo na Igreja Católica e sempre levou todos nós, os filhos, para assistir à missa na catedral da cidade, né? E nós somos 5 no total. Minha mãe também de origem católica e espírita, ela tinha essas duas crenças e práticas, né? De certa forma, prática também. Mas fui criado no lar católico e estudei, graças a Deus, meus pais puderam colocar todos nós em bons colégios particulares católicos. Eu estudei em colégio de jesuíta, colégio Anchieta, em Nova Friburgo, depois colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e então vim dessa família, né? Sim, doutor, o senhor sabe que o nosso programa aqui é um programa mais voltado ao testemunho de como as pessoas se converteram. A história de vida, a história de conversão e tudo mais. Então, neste momento, nós gostaríamos de saber um pouquinho da sua história. Sabemos que o senhor não continua na Igreja Católica hoje. E que igreja o senhor frequenta atualmente? Qual é a religião? E como foi a sua história de conversão? Pode nos dar, assim, contar Olha, rapidamente para todos nós. é interessante, quando eu era menino, eu levava muito a sério a questão da religião, né? Então, quando meus pais levavam a gente na igreja para assistir à missa, tinha comunhão, né? E eu recebia aquela hóstia lá do padre e eu voltava para o banco e eu realmente me concentrava muito naquilo ali, pensava, puxa, eu estou aqui com Deus dentro de mim e tal. Outra coisa interessante é que eu era menino, não sei, 8, 10 anos, eu tinha alguns sonhos e esses sonhos era como se fosse assim, sabe quando um filme tem um avião de guerra que vai chegando e tem aquela cena tensa, né? E parece que vai ter um bombardeio. E eu sonhava aquilo e acordava e aquilo me passava a ideia assim de fim do mundo. Eu não sabia porque tinha aquele sonho, fim do mundo, o que é isso? E depois, quando eu fui estudando e saí da cidade onde eu nasci, Nova Friburgo,
e fui para o Rio de Janeiro estudar pré-vestibular, fazer medicina. E aí eu pensava, bom, eu quero ser médico e quero, como qualquer médico pensa, né, ganhar o dinheiro, casar, ter filho, comprar uma casa, ter um carro, etc. Mas quando eu pensava nessas coisas que eu queria obter na vida, no final me vinha a seguinte pergunta: que mais? Aí eu sabia, que mais o quê? Né? A vida não é isso, né? Eu não sabia nem responder do porquê desse que mais que vinha na minha cabeça. E aí, durante a faculdade, eu convivi com um colega, ele hoje é cardiologista no interior de São Paulo também, e ele era um indivíduo evangélico. Eu acho que ele era presbiteriano, mas estava entrando para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele, então, queria testemunhar e evangelizar e falar da Bíblia para os colegas. E eu ridicularizava, eu brincava, eu soltava piada. Né? Ele chegou a morar com a gente numa república e a gente fazia muita gozação com ele. Hoje seria bullying, né? O nome é mais apropriado. Sim. E aí eu não tinha interesse, assim, mas ele insistia, ele foi muito insistente, graças a Deus que ele foi insistente. E teve um dia que, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma aula de ortopedia. Eu não sei porque aquele dia eu estava meio triste, e saímos da sala de aula e, mais uma vez, o nome dele é Isaac, e mais uma vez veio o Isaac falar de Bíblia para mim. Né? Naquele dia foi diferente, porque ele botou a mão no meu ombro e falou assim: oi, meu amigo, como é que você está? E aquele dia eu estava meio para baixo, né? E aí ele mais uma vez insistiu: olha, tem um folheto aqui para você e tal. Eu falei: tá bem, me dá aqui. Aí eu peguei pela primeira vez e levei para casa. Eu morava no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, na República também, com os colegas, e comecei a ler alguma coisa espiritual. E aí começou a ter um certo despertamento. Depois ele me emprestou uma Bíblia de capa vermelha, que eu nunca me esqueço, e me emprestou um livro, que foi um livro assim que eu chamaria o livro bomba na minha vida, né? Que é O Grande Conflito, ou O Conflito dos Séculos. E quando eu comecei a ler esse livro ele Sim. mostra a história da humanidade, do seu ponto de vista espiritual, desde o início da criação até o final da volta de Jesus aí em breve. E quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei: puxa vida, esse livro aqui ou é uma grande verdade ou é uma grande mentira. E como eu sou meio como Tomé na Bíblia, né, eu gosto de pesquisar de outras fontes, eu comecei a ler o livro, mas pesquisar de outras fontes, se aquilo que estava ali no livro tinha realmente uma base histórica e tudo isso, como a história da Reforma Protestante aí na Alemanha com Lutero, a história dos papas e tudo mais, né, dos impérios mundiais e tal. E fui encontrando uma confirmação. Tanto que, quando terminei de ler o livro, eu tinha preparado uma apostila aí com as 20 páginas com referências do que eu havia lido nesse livro. Então, esse livro foi um livro bom, um livro assim, que eu tinha estudado, né, quando eu estudei História Geral no colégio jesuíta. Na História Geral, História do Brasil. História Geral, a gente estudava o mundo inteiro, né? Estudava os grandes impérios do mundo, né? Babilônia e tal, mas eu nunca tinha imaginado que atrás desses governos, dos impérios e de outros países, tinha uma questão espiritual. Então, esse livro O Conflito do Século, O Grande Conflito, ele, inclusive, meu filho, só uma propagandazinha que eu tenho tenho um casal de filhos, né? Pablo e Thaís. Pablo é Sim. formado em ciência da computação e Thaís é psicóloga clínica. Ela trabalha aqui, trabalhou na TV Novo Tempo, saiu para cuidar de uma criança, de um filhinho que surgiu. E meu filho trabalhou também na tecnologia da informação, na Novo Tempo, mas ele foi embora para os Estados Unidos em 2007 com a esposa e 2 meninos. Está lá, já é cidadão americano e já está lá, não voltou mais. E teve uma meninazinha, uma americanazinha, que é a minha netinha. E Pablo atualmente trabalha na Universidade Andrews, lá no estado do Michigan. Então, Ok. Pablo tem feito alguns trabalhos missionários bonitos, como ele fez um site. Quem quiser ler esse livro, ograndeconflito.com.br, ograndeconflito.com.br. É um site que ele fez gratuito, você pode ler esse livro gratuitamente, como Desejar Tornações também, Caminho a Cristo e tal. Então, esse livro é um livro para mim. Esse livro assim é como se fosse assim, abriu a cortina para eu enxergar o que existe atrás da realidade dos impérios, dos governos, né, da sociedade convencional. Então, aí eu comecei a me interessar, recebi estudos bíblicos. Aí, lá no Rio de Janeiro, eu ia num escritório lá de um pastor com um monte de perguntas, né? Pastor Rodolfo,
Cavalieri, e ele me respondia assim na lata, na Bíblia, né? Pá, pá. Aquilo foi me impressionando, caramba, que coisa fantástica. Aí decidi realmente ser batizado, e fui batizado em 1975 na Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu sou membro até agora, graças a Deus. Ok, é muito interessante, doutor César, nós ouvimos esse testemunho porque é o terceiro programa seguido que nós Aham. temos testemunhos dos pastores que estiveram conosco e agora do doutor, falando a respeito de folhetos. É impressionante, porque os 3 Aham. últimos programas que nós tivemos agora, a conversão foi através de folhetos. Muito Ó, importante isso. Muito interessante também. é. Doutor César, nós sabemos que no meio do caminho a Patrícia Lisboa, que é a nossa produtora, nos contou que no meio desse caminho todo houve uma experiência dramática em sua vida. O senhor pode nos contar rapidamente algo do que passou, o que aconteceu? É, eu até conversei com ela ontem um pouquinho, e depois eu lembrei de duas experiências. Vou contar rapidamente as duas. A primeira foi Sim, justamente quando eu estava recebendo o estudo bíblico, porque eu vim, como a gente chama, do mundo, né? Eu vim de uma vida convencional aí que as pessoas vivem, né? Com bailes e baladas. sim. Eu fumava, eu bebia, né? É, e aí, quando eu comecei a receber o estudo bíblico desse meu amigo da faculdade, ele me explicou sobre a questão do templo, né? O corpo ser o templo do Espírito Santo, então que eu precisava parar de fumar, parar de beber e tal. E aí eu parei de beber bebidas alcoólicas, nunca mais bebi, desde 75 para cá. Mas o fumo naquela ocasião foi muito difícil. Realmente o tabagismo é difícil vencer o tabagismo. E eu lutava, e ele falava, não, Deus vai te ajudar. Eu falava, Isaac, não estou conseguindo. Aí eu comprava cigarro a varejo, né? Eu fumava só metade, fumava só um pedacinho e tal, e falava com ele, Isaac, não estou conseguindo. Não, você ora a Deus e Deus vai te ajudar, você vai conseguir. E aí eu aprendi a orar, não sabia orar, só sabia rezar, né? Uhum. Rezar é você usar um texto já pronto, que até pode existir, você pode rezar um salmo, né? Mas orar, a gente usa as nossas próprias palavras. Eu aprendi, eu não sabia isso, né? É, Sim. então eu comecei a orar a Deus, Senhor Deus, eu quero parar de fumar, fumar é ruim. Eu entendi agora que eu preciso ter o meu corpo sem essa contaminação, porque é o tempo do Espírito Santo e tal. E não conseguia, e não conseguia. E aí falava com meu amigo Isaac, eu tenho orado, mas eu não estou conseguindo. Não, você continua orando que Deus vai te ajudar. Até que um dia, resumindo, Deus chegou para mim, claro, não foi nada místico nem nada sobrenatural, mas a intuição do Espírito Santo, né? Deus falou assim: você está fazendo oração mentirosa. Olha, como assim oração Oh, mentirosa? O que eu dizia na minha oração, né? Eu dizia, Deus, eu quero parar de fumar, fumar é ruim, fumar faz mal para a minha saúde. Eu sabia que fazia mal para a saúde, eu estudava medicina, né? A gente estudava aula de pneumologia, por exemplo, enfim, eu sabia disso, mas a gente médico, a gente consegue separar uma coisa da outra, né? Mas Deus insistiu, você não está fazendo uma oração verdadeira. Aí, mas como assim, né? Aí eu comecei a pensar no que eu dizia na minha oração. Eu dizia isso: eu quero parar de fumar, fumar é ruim. Aí Deus me deu aquela compreensão, aí me deu clique, me deu o insight, né? A eureka. Tá certo, é verdade. Eu estava realmente não sendo verdadeiro na minha oração. Por quê? Porque eu dizia assim, Deus, eu quero parar de fumar, fumar é ruim, fumar faz mal. Não, a verdade era, eu não quero parar de fumar. O fumar me dá um prazer. Realmente é um prazer mórbido, mas me dá o prazer. Aí mudei a forma de orar. Aí passei a orar, Senhor Deus, eu sei que eu tenho que parar de fumar, eu sei que fumar me intoxica, do ponto de vista médico, eu sei que o fumar atrapalha o meu cérebro de perceber melhor as coisas espirituais, e eu não consigo uhum. tirar de mim o desejo de fumar, me ajude. Aí o que aconteceu? Parei de fumar, porque a ajuda veio quando eu fui 100% honesto com Deus, né? Quando eu entreguei para Ele o desejo, quando eu reconheci que realmente se eu pudesse ser cristão adventista e continuar fumando, eu queria os dois, né? naquele, naquele momento ali, né? Hoje, claro, depois que eu parei de fumar,
Ainda demorei mais ou menos um ano para deixar de ter o desejo. Para ser honesto, demorou Sim. um ano mais ou menos, né? Mas graças a Deus depois passou e pelo contrário, eu fiquei com alergia à fumaça e, sabe, um ambiente com fumaça realmente me incomoda, né? Então essa foi uma experiência. A segunda experiência, é, eu já era médico e trabalhava no hospital no Rio de Janeiro, e aí eu tive um problema no dente, uma infecção no dente, uma infecção Sim. meio besta lá e tal, mas eu não dei bola, eu não liguei muito, o dentista também de boa experiência, mas também não se preocupou em questão de antibiótico. E aquela infecção foi complicando. Eu fui fazer uma viagem do Rio de Janeiro para a Argentina para fazer um treinamento lá no Hospital da Argentina, e já dentro do voo me deu trisma. Trisma é o músculo da boca fica trancado, travado. Eu já nem conseguia comer no avião, só consegui tomar um suco com um canudinho pela boca. Ou seja, cheguei lá no hospital onde ia fazer o treinamento, já fui internado, entrei com antibiótico. Uma semana depois voltei para o Brasil. Em dezembro, 24 de dezembro de 1994, eu fui internado e fiz uma cirurgia. Teve que abrir, que a infecção ela desceu pela boca, pescoço, foi para o Nossa. mediastino, foi para o peito todo, né? E no coração. O coração ele bate dentro de uma capa chamada pericárdio. Então tinha pus, tinha secreção até dentro do pericárdio, de maneira que o coração estava quase sem espaço para Nossa. bater dentro. Então teve que abrir o pescoço, abrir o tórax, uma toracotomia, abrir o pericárdio, lavar tudo, fechou tudo. E aí fiquei na UTI, entubado. Sei que é estar entubado, isso é a questão da Covid, né? É horrível, que eu fiquei Sim. entubado consciente, né? Eu fiquei ali, não fiquei sob coma. E passei uma semana. Na outro sábado, 31 de dezembro, teve que abrir tudo de novo e para lavar e tal. E acabou que chamaram minha família e disseram que era o diagnóstico é angina de Ludovic. E de cada 1.000 casos, 1, 2 se salvam. Então, o colega lá chamou a minha família e disse que não tinha mais jeito, que não tinha solução, fizeram tudo possível. E aí foi oração, 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 e acabou que Deus segurou minha vida. Louvado seja Deus. Fiquei 17 dias na UTI, morre, não morre. Depois fui para o quarto, 40 dias de internação, e Deus segurou a minha vida. É isso. Impressionante. Nós sabemos que Deus age na vida dos seus filhos, né? Deus sabe os caminhos que ele tem para cada um, os planos que ele tem para cada um. E com certeza ele agiu na sua vida neste momento. Doutor César, nós sabemos que o senhor já tem muitos anos na sua profissão como psiquiatra, médico psiquiatra, é isso, né? Isso. Confirmando. Ok. E sabemos que, com certeza, Deus agiu muitas vezes no seu tratamento com alguns pacientes também. Existe Sim. alguma experiência específica que o doutor não consegue esquecer? Ou seja, essa foi uma experiência marcante entre os seus tratamentos com algum paciente? Sim, tem várias experiências e eu poderia citar duas importantes. Dois rapazes. Um rapaz, ele tinha lá 18, 19 anos e foi levado ao meu consultório pelo irmão mais velho. E esse rapaz chegou todo alterado, ele tinha uma esquizofrenia paranoide, e ele então tinha muito delírio, muita alucinação, agitação, e todo fora da realidade. E aí entrou com a medicação, o tratamento, orientei o irmão o que fazer, e com o passar do tempo ele foi, graças a Deus, foi melhorando, e depois ele teve alta, e eu não tinha mais contato com ele. Depois eu encontrei com ele na rua e fiquei muito feliz porque ele se recuperou plenamente, se tornou um pastor jovem de uma igreja evangélica, e ficou uma pessoa assim bastante serena, bastante calma. Eu fiquei muito contente de ver a recuperação dele, que Deus fez na vida dele. Um outro caso é um outro rapaz que era filho de um policial militar. Esse rapaz tinha uma doença, o transtorno afetivo bipolar. Ele tinha muita crise eufórica, muita crise de agitação, e era uma complicação para a família. Também entrou em tratamento, usou os medicamentos, orientei a família, e ele foi melhorando. Demorou um pouquinho mais a melhorar do que o outro, mas foi melhorando, e depois até ele entrou para a polícia também, se tornou um policial.
e se recuperou bem, saiu de uma crise bastante grave. Um terceiro caso é uma moça, uma senhora, uma mulher jovem casada, foi levada em meu consultório. Ela era de uma religião evangélica, ou é de uma religião evangélica, e então ela ficou possessa dentro do consultório. Ela tinha muita possessão, ela era muito assediada por demônios, e os demônios, quem não acredita nisso, é só ler o relato bíblico. Jesus lidou muito com isso, né, com pessoas que tinham uma doença e junto disso tinha um problema espiritual. E essa mulher jovem, ela tinha 3 filhos, adolescentes, pequenos, e ela era jogada contra vidros, né? E no primeiro atendimento que eu fiz com ela, o meu consultório é no 7º andar e tem uma esquadria de vidro, assim, janela toda de vidro. E eu percebi que o marido entrou com ela e sentou né, de costas para o vidro e de frente para ela, e depois fiquei, por que ele sentou ali, né? Que ali seria o meu local de sentar. E eu fiquei na minha cadeira, na minha mesa. Depois entendi, porque ele, quando contou o relato, né, ela se jogava contra o vidro, então ela podia se jogar ali, e realmente dentro do consultório ela ficou alterada, muito alterada, e foi uma luta. Ele trabalha com segurança, então é um sujeito forte, parrudo, tivemos que segurá-la e orar e pedir que Deus a libertasse. Ela ficou bem, bem possessa e foi liberta também, graças a Deus. Então, são várias experiências, né, que Deus trouxe, assim, na vida profissional. Sim, graças a Deus existem aqueles momentos em que Deus é somente Deus mesmo, né? Aqueles momentos que Deus age e tem que ser ali naquele momento, e com certeza o doutor tem muitas outras experiências a nos passar. Infelizmente, nosso tempo é curto. Mas, doutor, mudando um pouco de assunto, nós sabemos que a partir de 2017, o doutor César tem um programa na televisão Novo Tempo. Poderia nos Sim. contar um pouquinho a respeito do programa que o doutor faz? Sim, eu tinha um sonho de ter um programa de televisão e rádio também. Eu já tinha participado, mas sempre como convidado, né, de vários programas de televisão e de rádio, não só a TV Novo Tempo, mas outras TVs também, já participei, rádio também. E aí eu recebi o convite do diretor da TV em 2017 para ter o meu programa, que seria um programa sobre saúde, educação e saúde mental, um programa sobre psicoeducação. Fiquei muito contente, aceitei o desafio e começamos então em 2017 o programa era um programa solo, né? Só eu que apresentava. E aí reunimos a comissão de profissionais, jornalistas e tudo isso, e fizemos um brainstorm ali para ver qual o nome do programa, e o programa ficou sendo Claramente. E aí então eu vim de 2017 até julho do ano passado, 2019, um programa semanal, né? Uma vez por semana, era quarta-feira à noite, um programa de meia hora, 2 blocos de 13 minutos, né, contando o intervalo. E a audiência foi crescendo muito, graças a Deus. No YouTube, muita gente assistindo. Depois, a TV Novo Tempo fez uma consultoria, contratou uma empresa que já fez trabalhos para grandes empresas de TV no Brasil, e fez uma consultoria e se achou por bem fazer uma tentativa, isso foi em julho do ano passado, de colocar o meu programa dentro de outro programa. E aí encerraram alguns programas, outros migraram também para outros programas, enfim, fizeram uma mudança na grade toda. E aí eu passei de julho para cá a estar dentro do programa Vida e Saúde. O programa Vida e Saúde é um programa que vai ao ar todo dia, de segunda a sexta. Ele entra às 4h, horário do Brasil, e tem uma reprise às 9h, também horário do Brasil. Eu entro no terceiro bloco. O terceiro bloco se começa às 4h, vai mais ou menos 4h25 por ali. Ficou mais curto porque tem 8, 9 minutos. Mas também a segunda, quarta e sexta eu entro com esse programa claramente dentro do programa Vida e Saúde. Agora, a TV Novo Tempo nos concedeu o canal do YouTube, então quem quiser assistir os programas anteriores, de 2017 a 2019, são programas maiores, com temas variados de saúde mental, é só ir no youtube.com/claramenteNT, NT de Novo Tempo, youtube.com/claramenteNT. Ali eu, inclusive, estou colocando novos vídeos. Meu filho está trabalhando agora num novo site, numa comunidade chamada Claramente. A gente está produzindo ali. Ou a pessoa quer assistir os programas atuais, mais curtos, então youtube.com/Vida e Saúde NT de Novo Tempo. Clica ali,
vai aparecer a Teru, que é a apresentadora do programa, e ali pode entrar no playlists, né? Clica ali e vai abrir só, se quiser assistir só os meus programas, tem como fazer isso no youtube.com/Vida e Saúde NT, e ali tem a lista dos programas já gravados nesse ano de julho do passado para cá. Maravilha. E o programa vai ao ar todos os dias ainda, né? O programa vai ao ar todos os dias. O Vida e Saúde é todo dia, de segunda a sexta, mas o Claramente, onde eu participo, é segunda, quarta e sexta. Okay. Tá bom? Maravilha. Doutor César, muito obrigado. Estamos muito agradecidos pelo tempo, porque o doutor aceitou o nosso convite aqui do Assim Diz o Senhor para participar conosco hoje. Temos alguns comentários aqui dizendo testemunhos incríveis do Dr. César, que testemunho fantástico. Inclusive, a Deiliane está falando que lembra da ocasião em que aconteceu essa situação dramática na sua vida também, da cirurgia e tudo mais, e outros comentários mais. Ou seja, que Deus continue abençoando grandemente o seu ministério através da saúde, que Deus oriente a sua vida, a vida da sua família cada vez mais. Mas, doutor, não saia daí, porque nós vamos ter a música agora, e logo após a música, vamos chamar a Miriam Clachas, que vai nos trazer a música, e logo após a música, nós pedimos para que o doutor feche rapidamente com um comentário para todos nós que estamos assistindo aqui neste momento, como é possível hoje amar a Deus? Como nós podemos amar verdadeiramente a Deus? E, por favor, nos finalize com uma oração. Pode ser, doutor? Pode ser. Vamos e só para primeiro... terminar, só para fazer um comentário também, que toda semana tem um artigo novo que eu escrevo, um artigo de 1 página e meia, então tem uma leitura rápida. Esse artigo está no meu site, que é o site doutorcesar.com. O doutor é por extenso, né? D-O-U-T-O-R, e meu César é com S no final, não é com Z. doutorcesar.com. Ali toda semana tem um artigo novo e a pessoa pode acessar ali. Ou seja, só digitarmos Doutor César, tudo por extenso, doutorcesar.com, César Isso. com S no final, né? Isso. Não esqueça, César com S no final, doutorcesar.com, e ali, com certeza, vamos desfrutar de artigos muito interessantes. Doutor, então nós vamos chamar a música nesse momento, e logo após a música, como nós podemos amar verdadeiramente a Deus, rapidamente, e uma oração para finalizar. Muito obrigado e até já. Até já. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar,
Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Muito obrigado, Miriam Clajos, pela linda canção. Realmente, se a nossa entrega for total, Deus não vai nos desamparar. Doutor César, nós temos aqui a nossa amiga Simone Falcão, que já colocou aqui nos comentários abaixo o YouTube, a página do Claramente NT, e também já colocou aqui também a sua página, doutorcesar.com. Ou seja, se você está nos assistindo, vá aqui nos comentários aqui abaixo, que está tudo prontinho aqui. A Simone já nos fez esse imenso favor de colocar aqui. Obrigado, Simone. Doutor César, então, como nós podemos amar a Deus verdadeiramente nesse tempo? E, por favor, nos finalize com uma oração. Ok. Olha, eu acho que a maneira mais eficaz da gente conseguir amar a Deus tem duas, é como uma moeda que tem duas faces, né? Uma face é a face da gente reconhecer que sozinho a gente não consegue isso, porque é difícil. Como é que você vai amar alguém que você não vê, né? Então tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter crença, né? Então, na verdade, a gente precisa. Eu gosto muito de uma frase que Jesus disse quando ele falou assim: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Então, veja meu próprio exemplo, né? Eu vivia no mundo, vivia numa família regular, razoável, né? Mais ou menos equilibrada, religiosa e tal, mas eu não tinha nenhuma noção do que era a vida espiritual, apesar que estudava em colégio, né, religioso, mas não tinha uma espiritualidade, tinha religiosidade, que é diferente de espiritualidade, né? Então, Deus foi lá e me chamou para a sua luz. Deus foi lá com uma pinça, né? Pum, pegou e trouxe para uma percepção espiritual dentro da palavra de Deus que eu não tinha noção nenhuma, né? Então, eu preciso, em primeiro lugar, é uma face da moeda, reconhecer que eu preciso de Deus, preciso dele mesmo para ele me ensinar a amá-lo, eu preciso dele para ele me dar capacitação para amar, né? Amar não só a Deus, mas amar as pessoas, especialmente as pessoas mais difíceis de amar, né? Sozinho. A segunda coisa é, sem ser reconhecer a minha impotência e, portanto, pedir a ele, que é o amor em pessoa, que me dê a capacidade de amar e de amá-lo. A segunda coisa, eu acho que é meditar nas atitudes de Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo, né? Então, ler os evangelhos, ver o que ele fez, como é que ele vivia, as coisas que ele praticava, né? Ele fazia 3 coisas principais na vida quando ele viveu aqui entre nós. Ele pregava, ele curava e ele ensinava. Então, como é que ele lidava com as pessoas? Então, quando eu meditar na misericórdia dele, na bondade, né, na paciência,
nas atitudes amorosas, não preconceituosas, né? Jesus tinha uma atitude de sempre olhar para as pessoas e pensar o que eu posso fazer para levantar essa pessoa, né? Mesmo os inimigos que o perturbavam, o atacavam, ele tinha uma atitude positiva em relação a eles, né? Ele estava diante de Pilatos, do que estava ali condenando o governador, né, Pilatos, e Pilatos perguntou para ele: você é o rei dos judeus? Estão falando que você é o rei dos judeus? E ele fez a pergunta: você pergunta isso por você mesmo ou pelas pessoas? Ou seja, ele estava interessado em dizer: Pilatos, se você tem interesse em mim, eu sou o Salvador, sim. Quer dizer, mesmo numa hora crucial, né, cruel para ele, está pensando na salvação das pessoas. Então, quando eu medito na vida de Jesus, no que ele fez, no que ele era, como era o dia a dia, o estilo de vida dele, né, de amar, perdoar, ajudar as pessoas, então isso vai me convencendo do amor, isso vai me constrangendo, no bom sentido da palavra, né, de amá-lo. Então, o amor a Deus acho que pode ser muito bem nutrido pela minha meditação no que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez quando viveu aqui. Então, isso vai realmente me encharcando, vamos dizer assim, desse desejo de amar, né, de amá-lo e apresentá-lo para outras pessoas. Amém. Amém. Doutor César, impressionante o seu testemunho de vida, impressionante as suas experiências como atuando na área da medicina, na psiquiatria. Que Deus continue utilizando muito o senhor, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe seu ministério mais uma vez. Amém. Agradecemos muito a sua presença conosco hoje. Estivemos aqui conversando com o Dr. César Vasconcelos de Souza. E, neste momento, vamos finalizar a programação com uma oração do Dr. César. Vamos. Basta fechar seus olhos e pensar em Deus, o Criador. Eu gosto de chamar Deus, o Criador do Universo. Senhor Deus, nós pedimos esse momento de oração, pedimos autorização para falar com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos em nome dele porque ele ensinou isso para a gente na Bíblia. E nós acreditamos que o Senhor está ouvindo agora a nossa oração por causa não de méritos nossos, mas por causa da nossa necessidade. Muitas pessoas estão participando desse momento, o Senhor conhece os detalhes da vida delas. Eu peço que o seu Santo Espírito vá a cada uma nesse momento e conforte, ilumine, dê um colo, dê força, dê o seu amor e a esperança de que existe solução para alguma situação que essa pessoa esteja vivendo agora, que pode ser difícil ou pode ser impossível de ter solução do seu ponto de vista humano, mas eu gosto do Salmo 91:15 que diz: ele me invocará, o Senhor está dizendo, né, que ele me invocará, essa pessoa me invocará, eu a ouvirei, estarei com ela na angústia, livrá-la-ei e a glorificarei. Então são 5 passos, né? O Senhor escuta a nossa oração, o Senhor nos anima a orar, o Senhor ouve a oração, o Senhor fica com a gente na hora difícil, seja tristeza, seja angústia, seja medo. O Senhor livra cada um desse momento. Então, obrigado por fazer isso. Ajude essa pessoa que está aí lutando com alguma coisa tão difícil a acreditar que o Senhor está perto e tentando ajudar. Abra a mente dela para ela perceber o que o Senhor quer que ela faça, que depende dela, para também ela cooperar com o seu poder, o poder divino, e encontrar uma solução. Muito obrigado, abençoe toda essa equipe maravilhosa desse projeto tão lindo, né? E proteja-nos do mal de dentro de nós, do mal de fora, da Covid-19, das complicações dessa doença maluca. E é o que pedimos, e a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. César Vasconcelos, que esteve conosco hoje, a Deliane Nascimento, que nos trouxe dicas de saúde importantíssimas. Hoje nós tivemos o assunto da temperança, e também a Miriam Clachos, que nos trouxe belas canções.
Próxima semana, não perca o Assim Diz o Senhor. Da próxima quarta-feira, nós estaremos com o Marcos Lima trazendo música. Teremos a Deliane Nascimento novamente, nos trazendo dicas de saúde importantíssimas. E o pastor Tiago Pereira, trazendo seu testemunho aqui para nós. Mas agradecemos muito a você que esteve conosco aqui até agora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que o Espírito Santo possa pairar sobre o seu lar, sobre essa semana inteira, que na próxima semana possamos estar todos com saúde, com as bênçãos de Deus aqui para mais um Assim Diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.